Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, com a leitura de mais um capítulo do livro de Gênesis. Estamos no capítulo de número 19, quando Deus envia os anjos e os anjos proclamam a destruição de Sodoma e Gomorra. Antes disso, Abraão intercede a Deus pedindo livramento, pedindo que Deus guarde, proteja, que Deus não destrua o justo juntamente com o ímpio. Abraão intercede pelo próprio filho ou irmão, o sobrinho dele que morava em Sodoma. Nós vamos ver o capítulo 19, eu convido você para nós fazermos uma leitura e vamos entender o que aconteceu aqui. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E parece que Ló, ele por ser um homem de Deus, ele reconheceu que aqueles homens que vinham chegando à cidade de Sodoma eram anjos, ou eram homens de Deus, né? Talvez ele não entendesse assim como anjo, mas ele percebeu que eles eram homens de Deus. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e irei vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Nós não vamos ficar na tua casa, nós vamos passar a noite na rua. E porfiou com eles muito, ou seja, Ló contendeu muito com eles, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, e os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Todo o povo de Sodoma, os bairros, vieram todos para a casa de Ló, porque sabiam que haviam 3 homens na casa de Ló. E eles vieram todos do bairro, os homens de Sodoma, e clamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós, para que os conheçamos. Só que conhecer aqui, gente, não é de encontrar. Conhecer aqui, eles queriam ter relação com os anjos, com aqueles homens que entraram na casa de Ló. Me perdoe assim expressar, mas é isso que diz o texto. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse Ló: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e farei delas como bem for a vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles estão aqui com uma missão, não quero que vocês façam nada com eles. Olha que situação, né? O Ló falou: Não, eu entrego as minhas filhas. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Quer dizer, eles falaram para Ló: Sai, você é um estrangeiro e veio aqui morar na nossa terra e agora você quer ser juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre os homens sobre Ló, e aproximaram-se para roubar a porta da casa. Olha que como eram os homens de Sodoma. Eles julgaram a Ló, disseram: Não queremos tuas filhas.
Nós queremos os homens que entraram aí. E agora você quer dizer para nós, quer ser juiz, você quer mandar nos nossos desejos? Que situação, hein, gente? E aqueles homens, porém, estenderam as mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E então, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa. Ou seja, os anjos que estavam dentro feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta e não conseguiram encontrar a porta da casa para entrar. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Os anjos disseram: tem mais alguém aqui, Ló? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os para fora. Os anjos falaram com ele: tira teu genro, tira teus netos, teus filhos, melhor, da cidade, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou para destruir esse lugar. O Senhor nos mandou para destruir. Nós vamos destruir essa cidade. Vocês viram que o pecado de Sodoma e Gomorra era um pecado muito grande, principalmente o pecado sexual, a libertinagem, enfim. Então saiu Ló e fechou e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, como zombador aos olhos dos genros. O genro falou: você está doido? Ô sogrão, você está maluco? Essa cidade é o melhor lugar para a gente morar. Não, sogrão, você deve ter bebido alguma coisa. E os genros zombaram de Ló e não saíram da cidade. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Os anjos falaram: então deixa para trás os teus futuros genros aí, já que eles não creem, tá? Deixa eles para trás e vão embora desse lugar. Pega a tua mulher, tuas filhas, vamos embora deste lugar. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. O Senhor tirou Ló, sua mulher e suas 2 filhas da cidade por causa da sua misericórdia. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, e não é pequena, para que a minha alma viva. E disse o anjo: eis aqui, tenho aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade. Pode ir para lá, que você, naquela cidade lá, você não vai ser destruído. Pode ir para lá. O fogo que vai pegar Sodoma não vai entrar nessa cidade. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquele lugar Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Já era de manhãzinha, Ló lá estava chegando. Então fez o Senhor, verso 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, todas aquelas campinas e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E a mulher de Ló
olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça subia como fumaça de uma fornalha. Uma estátua de sal aqui não significa que ela tenha ficado em pé, parada, porque olhou para trás. Significa que a fumaça e o enxofre alcançou ela. Ela literalmente morreu. Esta é a realidade. Quando se fala de estátua de sal, até porque o enxofre e sal veio sobre aquelas pessoas ali. Aqui está o perigo de olhar para trás, né? O problema dela é o apego que ela teve. Havia um apego dentro dela. Ou seja, quem ela deixou para trás? Primeiro estava para trás os seus futuros genros. Depois a cidade não era uma cidade muito ruim, era uma cidade legal para quem estava vivendo nos prazeres, para quem gostava da noitada, das festas. Era uma cidade onde havia muitas coisas para se divertir. Só que Deus falou para ela que ela não deveria olhar para trás, ela deveria seguir para se salvar, a misericórdia do Senhor. Só que ela estava presa nos prazeres daquela cidade e ela acabou olhando para trás. Talvez não para ver o que estava acontecendo, mas talvez olhar para trás da mulher de Ló foi um olhar para trás com pesar. Poxa, estou deixando a cidade. Será que deixo mesmo a cidade? Esse foi o olhar para trás. Não é o olhar de simplesmente olhar. Porque às vezes a pessoa pensa, o que é olhar para trás? Olhar para trás é você olhar com pesar, querendo voltar para as coisas do passado. Né? Muitos têm ficado olhando para trás, né? No meio do caminho. Assim como a mulher de Ló também ficou na beira do caminho ali, porque de fato ela olhou para trás. Estão presos nas lembranças, presos nos relacionamentos, e etc, e etc. Muito bem. Então, quando Abraão levantou, viu que Deus havia destruído. E aconteceu o quê? Destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquela cidade em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e suas filhas. Então, aqui vem a primogênita das filhas de Ló. Uma falou para a outra o seguinte, disse a menor, a mais velha disse a menor, nosso pai já é velho e não há homens na terra que entre a nós, segundo o costume da terra. Não tem aqui como a gente arrumar um namorado. Vem, damos de beber vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos descendentes de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor, vês aqui, eu já ontem deitei com meu pai, e damos-lhes de beber vinho novamente, e desta vez, nessa noite, então, entra tu e deita com ele, para que em vida conservemos descendência ao nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, e também naquela noite levantou-se a menor, deitou com seu pai, e não sentiu ele quando ela deitou, e nem quando ela se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai, que é o primeiro incesto, né? Na Bíblia Sagrada. A primogênita deu à luz um filho, que colocou o nome de Moabe. A menor também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas. Gente, quando Israel sai do Egito e atravessa a primeira batalha, a primeira guerra que Israel sofreu, quando saiu do Egito, foi uma batalha contra os amonitas e os moabitas.
Esses amonitas e moabitas, eles se tornaram inimigos do povo de Deus e são inimigos do povo de Deus até os dias de hoje. Então, por isso que tem muita guerra, porque agora nós temos os descendentes de Ismael, que são inimigos de Isaque, e nós temos também os filhos de Ló, com as suas duas filhas, Amon e Moabe, que também se tornaram inimigos dos filhos de Israel. Então, essa guerra que hoje existe contra Israel, ela é proveniente de dois momentos. Primeiro momento, o Ismael, que nasceu de Agar, filho de Abraão. Aí nós temos um outro povo chamado Moabe e Amon, que também se tornaram inimigos dos filhos de Israel. Inclusive, o próprio Deus mandou que destruíssem os moabitas e os amonitas, que não deixaram os filhos de Israel atravessar em seus territórios quando estes saíam do Egito. Lembra que Deus mandou Saul destruí-los e Saul não destruiu. E com isso, então, essas pessoas, os descendentes, continuaram crescendo e continuou essa guerra aí que dura até os dias de hoje. Infelizmente, eu falo sempre guerra entre famílias, familiares distantes, mas hoje distante, bem distante, mas carregam em seu DNA a semente do pecado. Infelizmente, temos que levar Cristo, né? Crer em Cristo. Só Cristo pode transformar a vida de qualquer pessoa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estende, meu Pai, as tuas mãos, abençoa nossas vidas e nos dê vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estenda, Senhor, as tuas mãos e venha nos ajudar. Oh, grande Salvador eterno, glorificado seja o teu nome. Obrigado porque nós estamos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estaremos de volta amanhã. Nosso devocional, leitura da Bíblia, agora capítulo 20. Abraão nega que Sara é a sua esposa. Vamos ver esse acontecimento amanhã no nosso devocional. Deus te abençoe. Forte abraço e até lá.